Queria começar fazendo algumas combinações aqui com você. Primeira delas, eu vou te dar um título da mensagem, é um título estranho, diferente. Mas ele é proposital, porque eu quero que fique guardado no teu coração. A segunda é que eu vou pedir para você repetir o título da mensagem, e você que não gosta que o pastor fique pedindo para repetir para quem está do lado, você vai repetir agora, mas depois no resto da mensagem eu não quero pedir para você repetir mais, eu vou pedir para você anotar. Combinado, amém ou não? O título da mensagem é Tensão Dialética. Diga comigo, tensão dialética. E eu sei que você já pensou, mas pastor, que negócio é esse? Que coisa mais estranha. E o que isso tem a ver com a minha vida? E até o final da mensagem eu vou provar para você que esse termo estranho vai impactar a tua segunda-feira, o teu dia a dia. Então diga comigo mais uma vez então, só mais uma vez. Tensão dialética. Guarda esse termo aí no teu coração, anota, escreve isso para você não esquecer. Eu quero falar como essa expressão estranha, esquisita, diferente, vai definir a tua saúde espiritual. Eu escrevi essa semana um artigo, está lá no meu site, prfilipetavares.com.br. Isso aí, o pastor tem um site, se quiser entrar lá, tem bastante assunto interessante. E eu falei um pouco sobre o início do ano. Algumas pessoas já na primeira, segunda semana já se sentem frustradas, porque no ano novo, né, tem aquela esperança renovada, e você diz, esse ano vai. Você disse para você mesmo, agora vai. Esse ano vou emagrecer 8 quilos. Esse ano vou aprender inglês. Esse ano eu vou fazer minha carteira de carro. Esse ano eu vou fazer tal coisa. Esse ano eu vou ler toda a Bíblia. Aí você foi lá, pegou o plano de leitura bíblica, né? Tem que ler 7, 8 capítulos por dia, e aí na segunda semana foi uma correria e você não conseguiu ler e você está frustrado já. Já estou com uns 40 capítulos atrasados já. Estou devendo, estou no SPC espiritual. Não está nada, não existe isso aí. E aí você começou animado 2026, mas aí já começa a bater aquela frustração, porque se tem uma coisa difícil de mudar, são hábitos. Hábitos são difíceis de mudar. Esse é um ponto aqui, né? Quando você aprende a viver a tua vida de uma certa maneira, é muito difícil começar a mudar isso. Mas o ponto é que nós estamos tentando mudar algo que é essencialmente espiritual com ferramentas seculares. Nós queremos produzir frutos espirituais a partir de ferramentas humanas, seculares, naturais. Nós nos frustramos porque não é apenas falta de força de vontade, mas é algo espiritual que precisa ser mudado, um entendimento na nossa teologia. E deixa eu te dizer uma coisa, toda e qualquer mudança profunda na tua vida, ela só vai acontecer pelo atuar do Espírito Santo em você. Toda mudança profunda, real, prática, de verdade, só vai acontecer na tua vida através do atuar do Espírito Santo em você. E aí a pergunta que fica é, tudo bem, mas e na prática? Como é que funciona isso? Como é que funciona na prática isso na minha vida? Deixa eu fazer um pequeno parênteses, você tem que me acompanhar e até o final vai fazer sentido, eu prometo isso para você. Mas deixa eu fazer um pequeno parênteses sobre o termo que eu comecei usando com você. Tensão dialética. A dialética, usada muito na filosofia, você usa, né, um ponto, traz um contraponto, e aí você gera
uma nova descoberta, um novo entendimento, uma conclusão, mas que não é apenas a soma do ponto e contraponto, mas você aprendeu realmente algo novo, você foi levado a um novo entendimento, uma profundidade maior. E perceba, na Bíblia, muitas vezes nós encontramos coisas que no primeiro momento nós dizemos, olha, isso aqui parece um paradoxo, né? Você tem um ponto e daqui a pouco você tem um outro ponto que parece ir em uma direção oposta ao que você acabou de ver. Mas isso é tensão dialética. Isso não é um paradoxo, mas no primeiro momento nós achamos que é. Você vai em Gálatas, por exemplo, vou te explicar isso melhor. Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Mas lá no versículo 5, Paulo diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então no primeiro momento você lê esse texto e diz, pô, mas é um paradoxo. Paulo acaba de dizer que nós devemos levar as cargas uns dos, e ele encerra dizendo, cada um leve a sua carga. Parece um paradoxo, mas não é, porque o contexto, Paulo está dizendo, se alguém for surpreendido em falta, vocês que são espirituais, ajudem a levar o fardo, restaurem essa pessoa. Por outro lado, Paulo está dizendo, cada um deve cuidar de si mesmo, para que não caia em falta como o irmão, então levem o seu próprio fardo. É interessante isso. Fé e obras, né? Você coloca o apóstolo Paulo e Tiago, um diante do outro. Paulo diz, por exemplo, em Romanos 3:28, vai anotando aí, leia em casa, Romanos 3:28. Paulo diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Depois você pega Tiago 2:24, que diz, vedes, então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Parece um paradoxo. Como que pode Paulo estar dizendo que o homem é justificado pela fé, não por obras? Aí Tiago diz que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Mas quando você lê o contexto dos dois, você percebe que eles não estão falando um contrário do outro, mas estão se complementando, porque Tiago, por exemplo, está dizendo, sim, a fé salva, mas a fé é manifestada em atitudes. Se você tem apenas uma fé que é da boca para fora, isso não é fé. A tua fé só é fé quando acompanhada de atitudes. Faz sentido para você, sim ou não? Esta fé operosa e com atitudes, ela faz com que você, colocando na obra do Senhor Jesus, seja justificado. Então, na verdade, você não tem aqui um paradoxo. Você tem aqui esta tensão dialética. Um traz um ponto, o outro contraponto, e depois nós temos então uma conclusão, um novo entendimento de profundidade sobre o que nós acabamos de ler. Quem está entendendo aí pode dizer amém? Amém ou não? É interessante, Êxodo 33 diz, versículo 20, acrescentou, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Depois em Êxodo 24, versículo 10, e viram o Deus de Israel. No primeiro momento, nem homem nenhum poderá ver a minha face e viverá. No segundo momento, e viram o Deus de Israel. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, o Senhor Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, num primeiro momento, é um paradoxo. Ninguém jamais verá minha face e viverá. Mas no segundo momento, eles viram a Deus. Outro momento,
O Senhor Jesus diz: os limpos de coração verão a Deus. Aqui o ponto é, o Senhor Deus estava falando, existe uma revelação de Deus intencional, e neste lugar vocês me verão. Ninguém viu a Deus fisicamente e ficou salvo, mas existe uma forma de revelação de Deus, onde Ele mesmo se mostra, se revela, e nesse lugar nós podemos vê-lo. Então não se trata de um paradoxo, mas de uma tensão dialética. A Escritura é fabulosa por causa disso. Tem um texto, por exemplo, de Provérbios, que diz: olha, não fale com o tolo na sua tolice. E o versículo posterior diz: fale com o tolo na sua tolice. Parece um paradoxo, mas você já sabe o que é. Do que a Bíblia está tratando? Tensão dialética. É um tipo de escrita, ponto e contraponto, e te leva a um lugar mais profundo de entendimento. Amém ou não? Então, esses aparentes paradoxos na teologia são tensões dialéticas. Não são contradições, mas verdades complementares que, analisadas sob a ótica da exegese, vou te explicar o que é exegese, dentro do contexto histórico, linguístico e literário, revelam então uma profundidade maior da mensagem bíblica. Até aqui, quem já aprendeu algo novo, diga amém. Mas esse amém está muito desanimado, Senhor. Está chato, irmãos. Quem aprendeu algo novo, diga amém. Amém. Tensão dialética é uma forma da Bíblia chamar a tua atenção para a profundidade de um assunto. Agora, deixa eu ligar os pontos. Na nossa vida cristã, também existe um tipo de tensão dialética no dia a dia, na prática. Existe uma força que mantém a vida cristã. Existe um poder que mantém a vida cristã, que faz com que você comece o teu ano e não desanime no caminho, porque você não conseguiu cumprir algumas metas. Existe um poder sobrenatural que te mantém de pé. Existe um poder sobrenatural que faz você acordar de manhã e dizer: Deus é bom, e por mais que eu não tenha conseguido ontem, nós vamos de novo hoje. Existe um poder sobrenatural que faz com que, quando aquelas mentiras vêm na tua mente, digam: não vale a pena, você não vai conseguir, não adianta continuar. Mas existe uma voz que é mais forte no teu interior e que diz: não importa se você não conseguiu ontem, as misericórdias de Deus se renovaram nessa manhã, há algo novo de Deus para você. Existe um poder que atua em nós, que é o poder do Espírito Santo. Isso aqui para mim é fabuloso no Evangelho. O texto de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Perceba uma coisa: Deus não tem apenas um compromisso com você no ano novo, Ele tem um compromisso com você a cada manhã. Todas as manhãs nasce um novo dia e as misericórdias de Deus são renovadas sobre a tua vida. Agora, na prática, no dia a dia, para que sejamos então bem-sucedidos, nós precisamos desse atuar do Espírito. Não é na força do braço: esse ano eu vou conseguir, esse ano agora vai, a coisa vai acontecer. E não tem problema de você fazer resoluções. Só não coloque a tua fé nessas coisas, em ti mesmo, no teu braço. Deixa que o Espírito Santo atue na tua vida, caminhe com Ele, ande com Ele, e você não vai se frustrar. É a vida no Espírito que faz de nós bem-sucedidos no Senhor, que faz de nós e que fará de nós bem-sucedidos em 2026. É a vida no Espírito. Amém ou não? Romanos 8, o apóstolo Paulo diz, no versículo 5, os que vivem segundo a carne
se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meu irmão, minha irmã, perceba, o único jeito de haver sucesso na caminhada com Deus é andando no Espírito. O único jeito de em 2026 termos sucesso é em uma vida no Espírito. Só que a notícia que eu tenho para te dar é que na prática isso se dá em uma tensão dialética. Só que agora é entre a disciplina e a paixão. Disciplina e paixão. Esse é o ponto. Para que você tenha sucesso esse ano, e 2027 e 28 e por diante, você vai ter que viver esta tensão dialética na tua vida, entre a disciplina e a paixão. Dá o título de um livro, entre a disciplina e a paixão, né? Você vai ter que viver isso. É inegável, irmãos, que a Bíblia fala sobre disciplina. Inegável. A Bíblia fala, quando nós examinamos as Escrituras, fica claríssimo que um bom discípulo, ele vive em um certo nível de disciplina. Não há como escaparmos, disso. Em Mateus 26, nos momentos finais do Senhor Jesus, ele está no Getsemane, e no versículo 38 ele diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora, vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E tirando-se pela segunda vez, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez. O que eles estavam fazendo, irmãos? Dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Perceba uma coisa nesse texto: o Senhor deixa os seus discípulos e vai orar, e ele volta, encontra eles dormindo e diz: mas nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Aqui fica claro, o Senhor dá uma ordem para que eles estivessem com ele orando. Ele, em um momento antes, diz: a minha alma está angustiada até a morte. Em um momento de tristeza, de grande tribulação, de angústia no seu interior, ele pede ajuda aos seus discípulos e diz: orem comigo. Mas quando retorna, ele diz: nenhuma hora vocês puderam orar. Ele esperava aqui um pouco de disciplina. E aliás, esses momentos de oração eram muito comuns no ministério do Senhor Jesus. De tempos em tempos ele se retirava ao monte e ali orava, buscava a face do Pai. Então, fica claro, é necessário pelo menos um certo nível de disciplina. O apóstolo Paulo instrui Timóteo, no capítulo 4 de 1 Timóteo, no versículo 7, no final do texto, ele diz: exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. O apóstolo Paulo instrui Timóteo a manter uma vida disciplinada de devoção.
Assim como a academia, o exercício físico, tem algum valor para o teu corpo, para a tua mente, para a tua vida natural, o apóstolo Paulo diz: manter-se afiado na devoção, nas disciplinas devocionais e espirituais, trazem resultados ainda mais satisfatórios, uma vez que tocam não só a vida aqui, mas a vida por vir. Paulo está dizendo: um bom discípulo se mantém disciplinado nas coisas de Deus, porque a disciplina espiritual te dá resultados não só na vida física e emocional aqui, mas também produz uma colheita para o mundo por vir. Em 1 Coríntios capítulo 9, se você puder abrir aí comigo, no versículo 27, Paulo vem falando, usando o exemplo de um atleta. No versículo 25 ele diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. O que Paulo está dizendo? O atleta que corre na Olimpíada, ele corre para quê, irmãos? Para ganhar uma medalha, para ganhar um troféu, algo que passa, que é corruptível. Você lembra quem foram os campeões da última Olimpíada? Você lembra aonde foi a última Olimpíada? É um prêmio incrível. Imagina você ser um campeão olímpico. É legal. Só que as pessoas depois nem lembram mais. Paulo está dizendo: nós corremos por um prêmio que jamais passará. É incorruptível. É estarmos com o Senhor para sempre. Amém? São vidas. Quando você ganha uma alma, um dia no céu, já pensou? Você está com essa pessoa, ela vai dizer: poxa, eu estou aqui, passou por você, você me apresentou o Senhor. É algo que durará para sempre. Assim corro também eu, diz Paulo, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo usando aqui agora este exemplo do atleta, esta metáfora, ele diz: todo atleta vive um nível de disciplina, de dedicação para alcançar um prêmio. Então, irmãos, é inegável que a Bíblia fala de disciplina, inegável. É necessário um nível de disciplina, o Senhor espera isso de nós. Amém? Ou amém? Amém ou não? É necessário um nível de disciplina. Só que tem um ponto, irmãos: se você viver apenas a disciplina, a vida seca. E aqui entra a tensão dialética. Só disciplina nunca foi o que o Senhor esperou de você. Ele espera um nível de disciplina, um nível de comprometimento, mas Ele não espera que você faça tudo sozinho. Ele não espera que a vida com Ele seja apenas disciplina. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Por isso, para que o teu 2026 seja bem sucedido, você vai ter que viver esta tensão dialética entre a disciplina e a paixão, o amor por Deus. Se você levar isso para a tua vida, você vai envelhecer bem com Deus. Você não vai se tornar aquele tipo de religioso da época de Jesus. Os fariseus, escribas, os mestres da lei, eles eram bons de Bíblia, bons de Escritura, guardavam cada letra da lei. Só tinha um problema: se tornou apenas disciplina, rigor ascético, algo estético, demonstrar virtude para as pessoas,
para que as pessoas vissem neles homens diferenciados. E aí o Senhor Jesus disse: esta era a recompensa deles, que as pessoas os louvassem. Olha que santos, que irrepreensíveis. Só que o próprio Senhor Jesus disse: para Deus isso não significa absolutamente nada. O único jeito de você viver uma vida bem-sucedida em Deus é viver sim um nível de disciplina, mas saber, eu não dependo de mim. A minha vida com Deus não é apenas disciplina, a minha vida com Deus também deve ser vivida em amor, em paixão com o Senhor. Porque às vezes nós falhamos na disciplina. Já pensou se fosse só disciplina? Comecei 2026, agora vai. Esse ano eu vou ler toda a Bíblia. Você começa a ler. Vai bem, primeiro dia, um dia e meio. Um dia e um quarto. No segundo, terceiro, já ficou 3, 4 capítulos para trás. Aí de 7 já virou 10, já virou 11, 12. Não consegui. Aí vem a culpa. Mas que baita crente que eu sou. Um dia eu tentei, eu disse para mim mesmo: eu quero ler toda a Bíblia em uma semana. Comecei a ler. Gênesis, Êxodo. Cara, quando chegou no meio de Êxodo, eu disse: rapaz, já estou ficando com uma dor de cabeça. Eu tinha que ler sei lá quantos livros da Bíblia no dia. Aí eu disse: quer saber, Senhor? Para que eu estou inventando isso daí, né? Vou ler, vou meditar na palavra, mas estou sofrendo aqui, tentando vencer a leitura. Eu tinha que ler, sei lá, uns 10 livros no dia. E não há problema quem quer fazer, Só que se vira só disciplina, irmãos, a gente cansa. Vira religião. E esta é a tensão que nós precisamos viver. Há um pilar, que é o pilar da paixão. Quando eu falo de paixão aqui, é óbvio que eu não estou falando daquela coisa carnal, humana, natural, mas eu estou falando de um coração de amor para com Deus. Sabe aquele brilho nos olhos de andar com Deus? Então, a disciplina às vezes nos leva a uma vida sem graça se for apenas disciplina. Às vezes a vida fica pesada, fica difícil. Então é necessário mantermos o nosso coração, em nosso coração, paixão, amor, carinho pelo Senhor. Amém ou não? Quem está entendendo pode dizer amém. Esta paixão, é esse amor que mantém a nossa caminhada com Deus vibrante, viva, alegre, feliz. É algo voluntário. Eu volto a dizer, quando você vai ler a Bíblia e você diz assim: eu vou ler porque o pastor disse que eu tenho que ler, já começou errado. Eu vou orar porque o pastor disse que eu tenho que orar, já começou errado. O pastor está só te lembrando da importância dessas disciplinas espirituais, mas antes de disciplinas, elas são chaves que te levam à revelação maior do Senhor. Portanto, orar e ler a Bíblia não é apenas uma disciplina espiritual, mas é uma chave que abre uma porta de relacionamento com Deus. E deve ser feito com o entendimento: Senhor, eu estou abrindo a Bíblia porque eu te amo. Sim, tem um nível de disciplina, porque a minha natureza humana, ela gosta de ficar no sofá assistindo Netflix. Mas eu coloco um nível de disciplina para pegar a Bíblia, entrar no meu quarto, mas ao mesmo tempo eu estou colocando paixão nisso também, porque eu sei que eu estou indo me encontrar com o meu Senhor. E é isso que muda tudo, irmãos. É isso que faz com que, mesmo que você não tenha conseguido vencer metas, você sabe que as misericórdias de Deus se renovaram nessa manhã e se renovarão amanhã de novo, e você está diante de um Deus que te ama, que quer andar contigo. E aí a vida deixa de ser
apenas disciplina e passa a tornar-se uma vida de amor com o Senhor. Nós precisamos manter a paixão, esse amor, esse carinho. E é algo voluntário, não é forçado. Eu tenho que fazer. Entenda o porquê você deve fazer. E entendendo isso, dê uma resposta ao Senhor em amor. Eu não me esqueço quando o pastor Isaías foi ao Uruguai, conheceu Carlos Anacondia em uma cruzada. E quando ele voltava, falando com o Senhor em oração, o Senhor respondeu a ele dizendo: anda comigo, me ama, anda em comunhão comigo, e eu vou te usar, eu vou te abençoar. É interessante, é tão simples, mas tão profundo. A única coisa que o Senhor pediu é: anda comigo, me ama, e tu vai ver o que eu vou fazer. Nós precisamos andar com Deus, amar a Deus. Tem sim um nível de disciplina? Tem. Mas não é só disciplina. E mesmo quando falhamos na disciplina, a gente levanta, vai de novo, porque as misericórdias de Deus se renovam todos os dias. Amém? Em Lucas 24, versículo 32, aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando explicava as Escrituras? Isso me chama a atenção, porque esses discípulos, ouvindo as Escrituras, eles dizem: o nosso coração ardia no peito. Não é apenas ser exposto à Escritura, ler a palavra, mas é ao ler a palavra, há algo que arde no teu peito, há um brilho nos teus olhos, há amor no teu coração. Eu não estou fazendo isso só por fazer, mas há paixão aqui. Isso me chama a atenção. E nós precisamos, irmãos, entender isso, para que depois de 50 anos de fé ainda haja brilho nos nossos olhos. Começando um ano como esse, nós possamos começar com um sorriso no rosto, brilho nos olhos, o coração queimando, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero andar contigo. Mesmo que eu fale em um ponto ou em outro, mas eu quero viver uma vida de amor e de comunhão contigo. Então me chama a atenção esses discípulos, ouvindo a palavra, as Escrituras. Você consegue imaginar esses discípulos dizendo: olha, mas foi complicado ter que ficar ouvindo a exposição das Escrituras. Poxa, foi difícil ter que aguentar aquele homem falando no caminho. Não, eles disseram, em outras palavras, o nosso prazer está nisso. Enquanto ele falava, claro que era o Senhor, e por isso o coração ardia, esta revelação. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: você pode viver isso hoje, quando você está lendo as Escrituras e há paixão no teu coração, e o Senhor começa a se revelar para você, o teu coração vai arder, teu coração vai queimar, os teus olhos brilhando, pela revelação do Senhor, amém ou não? Em Apocalipse 2, versículo 2, o Senhor dizendo à igreja de Éfeso: conheço as obras que você realiza, o seu esforço, a sua perseverança, que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro. Me chama a atenção isso, porque até aqui, até o versículo 4, o Senhor está falando de um certo nível de disciplina. Vocês são perseverantes, vocês são dedicados, vocês suportaram provas, vocês não desanimaram, vocês colocaram falsos apóstolos à prova e descobriram que eram falsos. O Senhor está falando de virtudes que exigem disciplina, dedicação. Mas no final, o
O Senhor não disse que esta dedicação, que esta disciplina era ruim. Ele só disse o seguinte: vocês abandonaram um outro ponto desta tensão dialética importante: o amor, a paixão. Para o sucesso em uma vida com Deus, é necessário, irmãos, lidarmos com esta tensão sempre. Disciplina e o que mais, irmãos? E o que mais? Paixão. Senão a tua vida cristã vira só disciplina, religião. Se for só paixão e não tem nenhum nível de disciplina, a tua vida vai ficar bagunçada, desleixada, de qualquer jeito. Não pode ser nem um extremo e nem outro. Você precisa manter as duas coisas. Você vai ter sucesso na vida com Deus. Quem está entendendo aí pode dizer amém. É interessante como na palavra o Senhor revela essas tensões. É interessante isso. Vá comigo ao Salmo 63, no versículo 1. Salmo de Davi. E ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. De que maneira Davi buscava Deus, irmãos? Ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Você está ouvindo agora a oração do homem que, segundo Deus, é considerado um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele foi perfeito? Claro que não. A própria história de Davi demonstra isso. E a Bíblia não esconde isso. Davi cometeu erros crassos, erros estratosféricos. Mas por que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque esta oração revela que o desejo do seu coração era amar a Deus. Ele ansiava a presença de Deus, ele buscava a Deus de todo o seu coração. Isso aqui conta diante de Deus. Este coração que o ama, este coração que busca agradar a Deus, não apenas por uma futura recompensa material, física, seja o que for, mas que ama a Deus por quem Ele é. Conhece a Deus, deseja a Deus. Irmãos, isso aqui agrada a Deus. Isso aqui agrada a Deus. Quantas vezes em um momento de cansaço, agenda, correria, como você já viveu, eu me deitei, coloquei uma música suave e disse: Espírito Santo, deita aqui comigo, fica comigo, eu estou cansado, mas como é bom estar na tua presença, me renova agora. Venha, ó Espírito Santo. Comecei a orar em línguas e dormi. E sabe, parece que quando você acorda, você não acorda só renovado no físico, mas você acorda renovado no teu espírito. Eu já tive sonhos que nós estávamos orando. Um dia eu sonhei que a gente estava aqui na igreja lotada, e eu estava no meio do salão, orando, mas orando assim, oração de guerra, todo mundo de pé, a igreja orando com calorão no espírito assim, e eu acordei, sabe quando você acorda? Apavorado, orando. Ai, Pai, em nome de Jesus, eu tomo autoridade agora, sabe, você acorda, parece que no espírito tinha algo acontecendo ali. Eu não sei o que a gente estava intercedendo, mas a gente estava num fervor intercedendo. A igreja toda orando e intercedendo. E sabe, isso é algo que me fascina no Evangelho.
não é só disciplina. Não é só fazer coisas para Deus. Não é só cumprir uma agenda perfeita. Às vezes a gente falha, às vezes a gente erra, às vezes a gente está cansado, às vezes a gente não conseguiu. Mas a gente sabe, a misericórdia de Deus se renova. Amanhã é uma nova oportunidade de levantar e dizer: Deus, eis-me aqui, eu te amo. Eu não estou aqui só para cumprir a regra, eu estou aqui porque eu te amo. Ah, Senhor, eu te amo. É diferente, irmão. É diferente. Quando você está cansado, você pensa: poxa, eu vou na igreja, podia usar meu domingo para descansar um pouquinho. E às vezes pode, irmão. Mas às vezes você mesmo diz: Senhor, eu estou muito cansado, mas eu vou, sabe por quê? Porque eu te amo. E eu vou lá, não é só para ouvir uma palavra ou para cantar uma canção, mas eu vou lá para, junto com os meus irmãos, ser a igreja e te encontrar. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, ali tu está. Eu vou lá porque eu te amo, Senhor. Foi o que foi dito aqui: vou ofertar, vou dizimar, porque eu creio sim num princípio, numa promessa, mas eu faço por amor a Deus. Porque se Ele é dono do meu bolso, se Ele é dono do meu bolso, Ele é dono do meu coração. Amém ou não? As pessoas dizem: não, Deus, eu te dou tudo, mas só não mexe no meu dinheiro. Deixa minha conta bancária. Então você não deu nada para Deus. Ele ainda não é dono de tudo. Tudo é dele, nós somos dele. Amém? Então é esse coração de amor. Davi compreendeu essa chave para uma vida de sucesso no reino de Deus. Amar a Deus e não ficar mostrando virtudes às pessoas para parecer grande. Não, você faz as coisas certas, corretas, porque você ama a Deus, para agradar a Deus. Eu nunca me esqueço de José, quando a esposa lá do oficial egípcio o agarra, tenta deitar-se com ele, e vários brasileiros, quem sabe, aproveitar a oportunidade, né? Mas José responde algo que sempre me chamou a atenção. Ele diz: como eu faria isso? E pecaria contra Deus. Ele não se importou em primeiro lugar com os homens, mas ele disse: como eu faria tal coisa? E pecaria contra Deus. Sabe quando alguém te oferece aquela proposta irrecusável para você ganhar muito dinheiro, mas você vai fazer algo ilícito? O que deveria vir ao coração de alguém que ama a Deus é: como eu faria isso e pecaria contra Deus? Não tem a ver com os homens, tem a ver com o Senhor. Quando amamos a Deus, isso agrada o coração de Deus. E Deus gosta de andar conosco. Isso aqui é muito louco. A Bíblia diz que nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Isso é muito louco. Não existe nenhum Deus que você procure em qualquer religião que faça o que o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo faz por nós. Um Deus que nos ama, um Deus que se fez pequeno, se fez carne, morreu e ressuscitou por você e por mim. Você não encontra isso em lugar nenhum. Um Deus de amor, que a única coisa que pede de você é que você devolva a tua vida a Ele em amor. E como é bom amar a Deus, amém ou não? Sabe, eu encerro com um texto de Miqueias. Você sabe onde está Miqueias na Bíblia? Miqueias, no capítulo 6, e no versículo 8 diz: Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você é uma pergunta. A resposta: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Eu acho essa passagem incrível na Bíblia. O que Deus pede de você? Ele pede coisas grandiosas? Muito dinheiro? Que você pague promessas? Não. O verdadeiro Deus,
o Criador dos céus e da terra, pede algo muito simples de você, mas que exige todo o teu coração. Que você pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande com Ele em humildade. Eu acho isso tão incrível, irmãos. Sabe o que Deus pede de nós? Que nós andemos com Ele em humildade. Deus te ama, irmão. Deus te ama, irmã. Porque Ele espera de você amor também. Não é só disciplina. É por isso que muitos se frustram com a vida cristã. Muitos acham que o resultado é o dinheiro, é o milagre, é isso e aquilo. Deus faz essas coisas por amor a nós. Sim, Deus faz. Mas o grande prêmio é o próprio Deus. É a sua presença. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que eu já estou desfrutando da vida eterna? Eu já desfruto da vida eterna. Porque a vida eterna é conhecer a Deus. Eu já estou desfrutando da vida eterna. Eu não vou esperar tudo passar, eu morrer, Jesus voltar, para começar a desfrutar da vida eterna. Lá eu também desfrutarei, mas eu já estou desfrutando da vida eterna, porque a vida eterna é o próprio Deus. Conhecê-lo, andar com Ele. Então, cada dia que eu conheço um pouquinho mais de Deus, eu estou desfrutando dessa vida eterna. Ô irmãos, nosso 2026 vai ser incrível. Eu creio que o Senhor vai fazer algo aqui em uma unção dobrada. Mais milagres, mais salvações, mais do poder de Deus, pessoas curadas, libertas, transformadas. Só que o principal, irmãos, nós já temos. O chamado é andarmos com Deus. Independente do que Ele vai fazer, e Ele vai fazer muito. Mas amarmos a Deus. Tem um nível de disciplina? Tem. Procure trabalhar isso na tua vida. Tenha tempo de oração, lendo a palavra, estudando a palavra. Te dedique. Não precisa entrar no plano de leitura da Bíblia o ano inteiro. Se você consegue e quer, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas medite na palavra, do teu jeito, no teu tempo. Aplique um nível de disciplina na tua vida, vai ser bom. Mas nunca esqueça de amar a Deus. Nunca esqueça de fazer isso por amor a Deus. Não faça apenas pela disciplina. Vida cristã não é cumprir regras. Nós cumprimos regras porque amamos a Deus. Amém ou não? Porque amamos a Deus. Baixa a tua cabeça aí. Você quer amar mais a Deus?